Louvado seja o Senhor pelo alimento que Ele nos tem dado, pela sua palavra viva. Estamos no capítulo 4 do livro O Propósito de Deus, de Whitney Lee. Desfrutando de Cristo por meio de invocar o nome do Senhor. Expressando Deus e subjugando seu inimigo em nossa vida diária. Vimos que o propósito de Deus é expressar-se a si mesmo e subjugar seu inimigo. Tudo o que fizermos em nossa vida cristã deve ser para este fim. Usemos a ilustração das esposas sendo submissas ao seu próprio marido. Até nesta questão existem esses dois aspectos: expressar Deus e subjugar o inimigo de Deus. Se uma irmã, que é uma esposa, não estiver disposta a ser submissa ao seu marido, esse tipo de rebelião será uma glória para Satanás e uma vergonha para Deus. Mas se a querida irmã estiver disposta e for capaz de ser submissa ao seu próprio marido, isso será uma glória para Deus e uma vergonha para Satanás. Quando uma irmã se submete desfrutando do Senhor dentro dela, ela espontaneamente expressa Deus. Deus é expresso em sua submissão e espontaneamente Satanás é subjugado. O inimigo, o diabo, o maligno, é subjugado. Se uma esposa e o marido estão brigando um com o outro, Deus é envergonhado. Deus não é expresso. Mas se uma irmã se submete ao marido por causa de seu desfrute de Cristo, é possível ver Cristo expresso em sua submissão. Até nas menores coisas em nossa caminhada diária, precisamos expressar Deus. Se desfrutarmos do Senhor dia após dia, seremos tratados pelo Senhor, algo em nós será tratado. O Senhor irá tocar-nos nestas pequenas coisas, à medida que permanecermos em comunhão com Ele. Tudo o que acontece em nossa caminhada diária é a expressão de Deus ou a expressão de Satanás. Ou o inimigo é subjugado, ou ele prevalece. Precisamos também lembrar que a vida cristã não é uma questão de correção externa. A correção externa não tem nada a ver com a vida. É como o trabalho dos agentes funerários, o trabalho de decoração externa. Eles podem fazer com que um cadáver tenha a aparência apresentável, mas isso não tem a ver com a transformação da vida. A transformação da vida vem de dentro. Enquanto invocamos o Senhor, oramos a Ele e lemos e oramos a sua palavra ao mesmo tempo, desfrutamos Cristo como vida, e essa vida nos transforma. Se fizermos tudo em nossa vida diária, desfrutando do Senhor, tudo o que fizermos expressará Deus e subjugará seu inimigo. Suponha que outro irmão o tenha repreendido, e não obstante você foi extremamente paciente com ele, não perdendo a calma, mas desfrutando de Cristo. Outros poderão perceber em você a expressão de Cristo e o subjugar do inimigo. Porém, este não deveria ser seu procedimento. Este deve ser o procedimento de Cristo por meio de seu desfrute dele. Não tente fazer nada sozinho. Se tentar vencê-lo, tenha certeza de que você será subjugado. Nunca podemos enfrentar nosso inimigo, pois não somos adequados. Mas louvado seja o Senhor, temos Cristo como nossa vida. Cristo deve entrar em nós como nossa vida, para que possa viver a sua vida por meio de nós. Como Cristo entra em nós? Agora temos de perguntar novamente: como Cristo pode entrar em nós? Temos o Espírito Santo dentro de nós e a Bíblia Sagrada em nossas mãos. O Espírito Santo dentro de nós é, na verdade, o Cristo maravilhoso, o Cristo todo inclusivo, o Cristo composto. Quando digo o Cristo composto, quero dizer que agora esse Cristo não é mais simplesmente Deus. Ele é Deus, mas também é homem. Ele era Deus encarnado para ser um homem, e agora ele ainda tem a natureza humana. Ele é divino e também humano. Ele é composto. Ele também foi para a cruz e foi crucificado. Ele entrou na morte, passou pela morte e saiu da morte. Não foi capturado pela morte. Conquistou a morte, subjugou a morte e saiu da morte.
Então, ele ressuscitou e ascendeu aos céus, onde foi entronizado. Realizou todas estas coisas e alcançou o lugar mais alto do universo. Sua realização é uma realização completa, e seu alcance é o alcance mais alto. Ele tem a natureza divina e a natureza humana, e tem uma realização completa e um alto alcance. Ele é o Cristo composto. Ele é o Cristo todo inclusivo, e hoje ele está dentro de nós como o Espírito Santo. Não pense que o Espírito Santo é alguém diferente de Cristo. Cristo é o Espírito. A primeira epístola de Coríntios, capítulo 15, versículo 45b, diz que o último Adão é espírito vivificante. O último Adão é Cristo, e o Espírito que dá vida, sem dúvida, é o Espírito Santo. Assim, Cristo tornou-se o Espírito. Além disso, 2 Coríntios 3,17 diz que o Senhor é o Espírito. Esta é uma citação que extraímos da Bíblia, não nossa interpretação. O Senhor Jesus é o mesmo Espírito Santo que habita dentro de nós. Além disso, a Bíblia é o sopro de Deus, e o sopro de Deus é o Espírito. O Senhor Jesus disse-nos que as palavras que ele nos fala são Espírito e são vida. A Bíblia Sagrada diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda palavra deste livro sagrado é o sopro de Deus, o Espírito. Por isso temos Cristo dentro de nós como o Espírito e temos a Bíblia em nossas mãos como o Espírito. O modo como desfrutamos Cristo como o Espírito é quando o invocamos e oramos e lemos sua palavra. Quando você levar uma vida de invocar o Senhor, todas as barreiras serão quebradas. Então haverá uma passagem completa para que Cristo entre e saia de você. Se você abrir a janela, o ar lá de fora entra e o ar de dentro sai. Quando você invoca, ó Senhor Jesus, a janela de seu ser se abre e o ar entra e sai. É assim que você desfruta de Cristo. Para ter contato com a palavra, é preciso ler e orar. Você precisa invocar, orar e ler. Você tem de mesclar sua leitura com orar e invocar o nome do Senhor. Desfrutando do Espírito derramado quando invocamos o nome do Senhor. Agora precisamos considerar Atos, capítulo 2, versículos 17 a 21, que é uma citação do livro de Joel. Esta passagem da palavra começa dizendo que Deus derramará de seu Espírito sobre toda a carne. Depois termina dizendo, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se juntar o começo e o fim dessa citação, você verá algo maravilhoso. Isso significa que Deus derrama de seu Espírito e que temos de invocar o Senhor para receber esse Espírito. Deus já o derramou. Agora, o que faremos? Pediremos que Ele nos dê o derramar do Espírito Santo jejuando, não dormindo ou chorando com lágrimas? Essa não é a forma correta. Deus já o derramou. Agora o que precisamos fazer é invocar o nome do Senhor. Então receberemos o Espírito. Se eu oferecer um copo de água a uma pessoa, tudo o que ela tem de fazer é segurá-lo e beber a água. Do mesmo modo, não precisamos pedir o Espírito para Deus, porque Ele já o derramou. Deus já nos ofereceu o Espírito. Ele derramou de seu Espírito sobre toda a carne. Agora, tudo o que precisamos fazer é invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus derramou de seu Espírito, não sobre todas as pessoas espirituais ou religiosas, mas sobre toda a carne. Todos somos carne, e o Espírito foi derramado sobre nós. A bebida nos foi oferecida, por isso não precisamos pedi-la. Precisamos apenas aceitá-la e bebê-la, invocando o nome do Senhor. A bebida que nos é oferecida está no versículo 17. O modo como devemos bebê-la está no versículo 21. Deus diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Em seguida ele diz,
Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Simplesmente precisamos invocar, ó Senhor Jesus. Invocar o Senhor de um modo simples irá regá-lo e até inundá-lo com o Espírito. É assim que recebemos o Espírito. Bebendo do Espírito por meio de invocar o nome do Senhor. A primeira epístola de Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz que a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Isso significa que fomos posicionados para beber e estamos em uma posição de beber. Deus realizou tudo, mas Deus nunca pode beber por nós. Independentemente de quanto Deus o ama, você ainda tem de beber. O modo como você deve beber está no versículo 3. Esse versículo diz que quando você diz Senhor Jesus, você está no Espírito Santo. Em outras palavras, ao dizer Senhor Jesus, você está bebendo. Estar no Espírito Santo significa que você está bebendo do Espírito. É possível que você se sinta muito pecaminoso, mas sua pecaminosidade foi tratada na cruz. Estávamos afastados por causa de nossos pecados, mas nossos pecados foram levados. Então somos novamente trazidos a Deus, fomos posicionados e colocados para beber. É possível que você diga que está muito fraco, mas é por isso que você precisa beber. Não há desculpa ou razão para não beber do Espírito. Seja qual for o pecado que você cometeu, ele não pode ser maior do que a redenção realizada na cruz. A redenção realizada por ele na cruz é suficientemente grande para encobrir todas as suas falhas. Você tem de perceber que foi posicionado para beber. Esqueça suas falhas, seus pecados e suas fraquezas. O sangue remissor, o sangue prevalecente de Cristo tem cuidado de todas as coisas. Esta é a razão por que a Bíblia nos diz que nos foi dado ou feito beber. Se somos judeus ou gentios, escravos ou livres, todos somos feitos para beber. Agora que fomos posicionados para beber, devemos beber simplesmente quando invocamos Senhor Jesus, repetidas vezes. Invoque o Senhor por 15 minutos e veja o que acontecerá. Alguns dos santos mais velhos talvez digam, tudo isso é bom para os jovens, mas não para mim. Mas a respiração é a mesma para todas as épocas. Os jovens precisam da respiração. Os velhos também precisam da respiração. Como alguém mais velho, você pode precisar de mais respiração. Não considere isso porque você é velho, porque está qualificado para se formar em respiração. Não há formatura em se tratando de respiração. Invocar o Senhor o torna mais jovem. Ao invocar o Senhor, você desfruta do Senhor como sua nova força e sobe com asas como águias. Muitas pessoas são cristãs há anos e é fácil para elas ler e considerar a Bíblia. Mas se pedir que elas orem ou invoquem o Senhor, você as colocará na cruz. Quando um recém-nascido vem ao mundo, às vezes o médico tem de dar palmadinhas nele para fazê-lo respirar. Às vezes precisamos levar palmadas para invocar o nome do Senhor. Um irmão não queria invocar o Senhor. Um dia, porém, ele se envolveu em um acidente de carro. Aquilo foi uma boa palmada. No mesmo instante ele começou a invocar, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Se você não estiver respirando, o Senhor lhe dará uma palmada. Então, no mesmo instante, você dirá, ó Senhor Jesus. Toda vez que temos problemas ou ficamos doentes, é possível invocarmos o Senhor, mas depois é possível nos esquecermos. Devemos adquirir o hábito de invocar o Senhor o dia todo. Não pense que este é um assunto sem importância. Devemos ser pessoas que invocam o Senhor. Pessoas que invocam. Quando Saulo foi salvo pelo Senhor a caminho de Damasco, o Senhor lhe disse para entrar na cidade e que depois lhe diriam o que ele deveria fazer.
Então o Senhor apareceu a um discípulo chamado Ananias e pediu que procurasse Saulo. Ananias disse ao Senhor que sabia que este homem tinha autoridade dada pelos principais sacerdotes para prender a todos os que invocavam o nome do Senhor. Ananias não disse que Paulo tinha autoridade para prender todos os discípulos do Senhor, mas todos os que invocavam o nome do Senhor. Isso mostra que naqueles dias invocar o nome do Senhor era um sinal dos seguidores de Cristo. Esta invocação devia ser audível, de modo que os outros podiam ouvi-la, portanto, ela se tornou um sinal. Somos as pessoas que invocam, não somos os crentes silenciosos de Cristo. Dia após dia invocamos o nome do Senhor Jesus. Esta é a nossa marca, nosso sinal. Nos dias em que Saulo estava tentando prender todos os que invocavam o nome do Senhor, era difícil para os cristãos se esconder, porque invocar era um hábito deles. Todos sabiam que eles eram pessoas que invocavam, e esse invocar tornou-se um sinal. Quando estava em um lugar para realizar uma conferência, eu ficava na casa de um irmão que tinha 2 meninos, diz o autor. O mais velho tinha cerca de 3 anos. Quando íamos à reunião, perguntei-lhe aonde estávamos indo. Ele disse, estamos indo para o Ó Senhor. Até uma criança pequena como aquela tinha a impressão de que os santos são o povo do Ó Senhor. Toda vez que se reúnem, eles se reúnem para o Ó Senhor. Atos 2 diz-nos que Deus derramou de seu Espírito sobre nós. O que precisamos fazer agora é invocar o nome do Senhor. É assim que recebemos o Espírito. Tendo contato com a palavra quando invocamos o nome do Senhor. Romanos 10 diz-nos que é assim também que temos contato com a palavra. Diz que não precisamos subir aos céus para trazer Cristo do alto ou descer ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos. Isso acontece porque a palavra viva, está perto de nós, em nossa boca e em nosso coração, assim como o ar, o fôlego, que pode entrar em nosso ser. O ar, o fôlego, está sempre em nossa boca. A palavra viva é como o ar que está em nossa boca. Agora só precisamos exercitar nossa boca para confessar Senhor Jesus. Para recebermos o Espírito, devemos invocar o Senhor. E para recebermos a palavra, devemos invocar o Senhor. O Senhor é rico para com todos os que o invocam. Romanos 10 também diz que o Senhor é rico para com todos os que o invocam. Não diz que o Senhor é rico para com todos os que creem nele, mas para com todos os que o invocam. Precisamos invocar. Em sua casa você precisa invocar. Em sua cozinha, você precisa invocar. Em seu escritório, você precisa invocar. Na rua, você precisa invocar. Quando está fraco, você precisa invocar. Você pode dizer, ó Senhor Jesus. Se você invocar desta forma, ficará mais forte. Se você estiver para perder a calma, não tente contê-la. Apenas invoque o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Invocar o nome do Senhor Jesus será um tipo de poder, um tipo de autoridade, e isso afugentará todas as trevas. Em qualquer tipo de situação, seja uma situação de trevas ou de fraqueza, simplesmente invoque o nome do Senhor. Ao invocar, ó Senhor Jesus, você desfrutará das riquezas de Cristo. O Senhor é rico para com todos os que o invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Agora é o tempo de resgatarmos a prática de invocar o nome do Senhor. Chamados por Deus para invocar o nome do Senhor Jesus. A primeira epístola de Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz que somos os santos chamados que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo em todo lugar. Fomos chamados para ser as pessoas que invocam. Por um lado, fomos chamados. Por outro, temos de invocar. Somos as pessoas chamadas para ser as pessoas que invocam. Não deveríamos simplesmente crer nele ou orar a ele. Devemos invocá-lo. Deus nos chamou à comunhão de Cristo.
Para nós, os chamados, Cristo é poder e sabedoria. Mas como podemos desfrutar de Cristo como poder e sabedoria? Invocando o seu nome. Fomos chamados para desfrutar de Cristo. Se quisermos desfrutar de Cristo, temos de invocá-lo. Temos de ser as pessoas que invocam o Senhor o dia todo. Em algumas situações, você tem a sensação de estar na escuridão. A melhor maneira de afugentar a escuridão é invocar o nome do Senhor. Você tem de dizer, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Às vezes você talvez se sinta deprimido em todos os sentidos. Se invocar o nome do Senhor, você será libertado. Esta não é uma doutrina, mas algo para a nossa experiência. Se você não aceitar isso e colocá-lo em prática, esta comunhão não significará nada para você. Mas se colocá-lo em prática, você verá que esta é a maneira de respirar o Senhor. Invocar o nome do Senhor é respirá-lo. E isso inclui beber e comer dele. Beber e comer estão incluídos no respirar, e respirar é quando você invoca o nome do Senhor. Cristo é tudo para nós, e Ele realizou tudo. Ele se fez carne, foi crucificado, ressuscitou e ascendeu ao terceiro céu. Foi glorificado e entronizado para chegar ao lugar mais alto. Agora, Ele é o Espírito dentro de nós e a palavra fora de nós. O Espírito dentro de nós é o pneuma, o sopro. E a palavra fora de nós também é o sopro de Deus. Para que o recebamos, precisamos respirar. A melhor maneira, e até a maneira singular, a única maneira de respirá-lo é invocar seu nome. Apenas se abra o tempo todo e invoque seu nome. Isso é respirar. Então aprenda a mesclar a oração e a leitura da palavra com seu respirar, seu invocar. Você terá a profunda sensação de que sempre que invoca o nome do Senhor por meio da oração e da leitura da palavra, está respirando o Senhor. Neste respirar, você tem o beber e o comer. Você participará dele e desfrutará dele o dia todo. Cristo será levado a você para se tornar uma parte de você. Você, então, estará no rico desfrute de Cristo como vida.